Eu cumprimento aos amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Apostólica Verdade e Vida. E como sempre, eu quero lembrar os irmãos que além dessas videoaulas nós disponibilizamos materiais adicionais para apoio no estudo tanto de professores quanto de alunos. Nós disponibilizamos um esboço escrito de cada uma das lições e também reflexões em áudio, com base nas leituras diárias. E caso os irmãos tenham interesse nesses materiais adicionais, os links para download eles vão estar disponíveis logo abaixo do vídeo, bastando clicar na opção Mostrar Mais, que os links estarão lá. E caso algum irmão prefira receber esses esboços escritos por e-mail, basta informar o seu endereço de e-mail, que nós estaremos cadastrando em uma lista de distribuição que nós temos, e a partir da próxima semana os irmãos estarão recebendo automaticamente por e-mail os esboços em formato PDF. Agora, eu quero lembrar os irmãos também, como sempre, que todos esses materiais que são disponibilizados para apoio às aulas, eles não substituem as aulas presenciais, ou seja, é importante participar das aulas presenciais. E no caso da nossa igreja, essas aulas acontecem todos os domingos às 16 horas. E eu quero também aproveitar e pedir para os irmãos que se inscrevam no nosso canal, para que assim possam saber automaticamente quando novos vídeos forem postados. E também quero pedir para cada um dos irmãos que compartilhem os nossos vídeos, os nossos materiais, através das suas redes sociais, ajudando assim a divulgar a palavra de Deus. Nós estamos estudando, neste segundo trimestre de 2017, o tema O Caráter do Cristão, moldado pela Palavra de Deus e provado como ouro. E a lição de hoje é a lição de número 3, que tem por título Melquisedeque, o Rei da Justiça. Bom, vamos ver agora quais são os tópicos que serão abordados nesta videoaula. A estrutura desta videoaula ela está baseada na mesma estrutura da revista do trimestre, na lição de número 3. Então, nós inicialmente faremos uma introdução. Depois, no primeiro tópico, nós temos o título Quem era Melquisedeque? E aí temos neste tópico 3 subtópicos. Um personagem misterioso, onde ele aparece na Bíblia e características de Melquisedeque. Esses são os 3 subtópicos referentes ao primeiro tópico. Depois temos o segundo tópico, lições do caráter de Melquisedeque. E dentro deste tópico teremos aí 2 subtópicos, um caráter justo e um caráter pacífico. E por último teremos aí o terceiro subtópico, segundo a ordem de Melquisedeque. E dentro dele teremos os subtópicos, um novo sacerdócio, Jesus Cristo, sacerdócio perfeito, e a ordem de Melquisedeque. E por último, nós teremos a conclusão. Bom, vamos então aí à nossa introdução. Bom, irmãos, nós iremos falar bastante nesta videoaula sobre tipo, ou seja, sobre tipificação. Então, antes de mais nada, é importante saber, biblicamente falando, o que é um tipo. Tá? Então, está na tela dos irmãos, olha, tipo é um personagem ou acontecimento do Antigo Testamento que prefigura ou prepara outro personagem ou acontecimento no Novo Testamento. Bom, irmão, nós vamos ver que na história de Melquisedeque nós temos aí algumas tipificações de Jesus Cristo. Então nós vamos ver isso aí no decorrer da videoaula. Mas o importante aqui é saber o que significa esse tipo. Tá? Um personagem, um acontecimento do Antigo Testamento que prefigura ou prepara outro personagem ou outro acontecimento no Novo Testamento. Agora, para falar, irmãos, de Melquisedeque, é importante que a gente venha entender o contexto histórico da ocasião onde Melquisedeque ele surge pela primeira vez na Bíblia, onde ele é mencionado a primeira vez na Bíblia Sagrada. Então nós precisamos entender esse contexto histórico. Então vamos lá, fazendo uma recapitulação para nós entendermos isso. Tá? Então os irmãos sabem que Abraão ele foi chamado por Deus, ele teve uma chamada. Deus ele deu uma ordem para Abraão, dizendo que era para ele deixar sua terra, que era para ele deixar sua parentela e que era para ele seguir para uma outra terra que Abraão não sabia ainda qual era essa terra. Deus mandou ele seguir para uma terra que ainda lhe seria mostrada.
Deus ia mostrar posteriormente a Abraão qual seria essa terra. E Deus prometeu a Abraão que faria dele também uma grande nação. E os irmãos sabem que Abraão ele obedeceu a esse chamado do Senhor, que ele deixou sua terra, e não somente ele e sua esposa, enfim, com seus servos e as suas riquezas, mas que o seu sobrinho também o acompanhou, o sobrinho dele que se chamava Ló. E Abraão Abraão e Ló, eles enriqueceram muito, né? Eles passaram a ter muitas posses e chegou num ponto que não havia mais pastos suficientes para que os dois ficassem juntos, porque eles tinham muitos animais. Então, o que acabou acontecendo? Os pastores de Abraão e os pastores de Ló, eles começaram a ter contendas entre si, eles começaram a brigar entre si. Então Abraão ele chamou seu sobrinho Ló e disse para ele o seguinte, que eles deveriam se separar. E Abraão não somente disse isso, mas ele também deu a seu sobrinho Ló o direito de escolher para onde que ele queria ir. E para onde Ló fosse, Abraão iria no outro sentido. E a Bíblia nos diz que Ló, ele escolheu a campina do Jordão, então ele partiu em direção ao Oriente. E Abraão, ele habitou em Canaã. E Ló, ele foi habitar nas cidades da campina, e ele foi acampando até chegar em Sodoma, onde vivia, os irmãos sabem, uma gente muito ruim, uma gente má, que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Então houve uma separação entre Abraão e Ló, e Abraão ele acabou indo até Sodoma. E num dado momento da história, eu estou aqui pulando alguns pontos aí da história, só para destacar os principais pontos que são necessários para a gente entrar no tema de hoje, que é sobre Melquisedeque. Mas a Bíblia nos diz que, num determinado momento ali da história, houve uma guerra entre 4 reis contra 5 reis. Esses 4 reis eram os reis de Sinar, de Elazar, de Elão e de Goim. E eles guerrearam contra 5 reis, que eram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Bela também. E durante essa guerra, uma vez fim desta guerra, esses 4 reis eles saíram vitoriosos. Os 4 reis eles tomaram tudo o que havia de valor lá em Sodoma e Gomorra. E Ló, ele vivia em Sodoma nessa ocasião. Então, o que acabou acontecendo? Com a conquista, com a vitória desses 4 reis, Ló ele acabou sendo levado como prisioneiro por esses 4 reis. Ou seja, ele foi feito prisioneiro desses reis. E a Bíblia relata que um homem, ele escapou e ele foi até Abraão e contou para Abraão tudo o que havia acontecido. Então Abraão, sabendo que o seu sobrinho ele estava sendo mantido preso, o que ele fez? Ele reuniu 318 homens e ele foi ao encontro dos inimigos. E a Bíblia diz que ele derrotou aqueles 4 reis e ele trouxe de volta tudo que os inimigos tinham levado. E ele trouxe também o seu sobrinho Ló e tudo que era dele. Ou seja, irmãos, Abraão, com somente 318 homens, ele venceu um grande exército de 4 reis. Reparem, irmãos, que se tratou de algo impossível aos olhos humanos. Abraão ele só teve sucesso porque o Senhor estava com ele. E a Bíblia nos diz que quando Abraão estava voltando para casa, depois dessa vitória, um sacerdote, e não somente sacerdote, mas ele também era rei de uma cidade chamada Salém, um sacerdote chamado Melquisedeque, ele veio ao encontro de Abraão, ele trouxe pão e trouxe vinho para Abraão e também abençoou Abraão. Nesse momento, então, irmãos, depois dessa vitória de Abraão sobre esses 4 reis para resgatar o seu sobrinho Ló, depois dessa vitória que surge na história esse personagem chamado Melquisedeque. E a partir do próximo slide nós estaremos estudando com mais profundidade sobre este personagem chamado Melquisedeque que apareceu a Abraão logo após ele ter conquistado aí essa vitória sobre os 4 reis para poder resgatar o seu sobrinho Ló. Bom, irmãos, essa foi a nossa breve introdução, né, para a gente contextualizar aí o tema de hoje. Então nós vamos agora para o primeiro tópico, né, quem era
Melquisedeque. Bom, nós vamos agora então para o subtópico 1, né, na revista dos irmãos, e os irmãos podem localizar e acompanhar. Um personagem misterioso. Então, irmãos, sobre Melquisedeque, olha só o que a Bíblia nos diz, lá no livro de Hebreus, no capítulo 7, no versículo 3, na sua parte A. Olha só que interessante que a Bíblia nos diz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida. Irmãos, reparem que Melquisedeque ele surge na história como um personagem misterioso, como um personagem enigmático. Ele não teve sua genealogia registrada, não se sabe como foi seu nascimento e nem como foi a sua morte. E existem teólogos que dizem que Melquisedeque era um anjo, outros dizem que era uma teofania, ou seja, uma aparição de Jesus Cristo em forma de homem. Alguns dizem que era Sete, que era um outro filho de Adão e Eva, né, que eles tiveram depois que Abel morreu. Enfim, então existem todas essas linhas de interpretação. E existe também uma linha que diz que Melquisedeque não é um nome próprio, mas é sim um título que é concedido. Tá? Nós cremos, inclusive, desta maneira, que Melquisedeque não é um nome, mas é um título. Enfim, irmãos, quem realmente foi esse Melquisedeque? Ele realmente não teve parentes? O versículo que foi lido diz que ele não tinha pai nem mãe, não tinha genealogia, não tinha princípio de dias e nem fim de vida. Irmãos, essa passagem não significa que Melquisedeque ele não tivesse pais, ou que ele fosse um anjo, ou que fosse aí uma aparição de Cristo, ou seja, uma teofania. Significa, irmãos, o que esse versículo nos diz é que a Bíblia ela não registra a genealogia de Melquisedeque, ela não registra nada sobre a genealogia e também não diz nada a respeito do seu começo e nem do seu fim. Então é isso que significa. Isso que está nos comunicando este versículo que foi lido. E nós vamos ver mais adiante que Melquisedeque, ele era um tipo, ou seja, ele tipificava Jesus Cristo, cujo sacerdócio é eterno. Mas nós vamos falar sobre isso mais adiante, sobre o sacerdócio de Melquisedeque. Tá? Então é isso que a Bíblia quer nos dizer quando ela fala que ele não tinha pai nem mãe, não tinha genealogia, nem princípio de dias e nem fim de vida. Ou seja, não existe registro disso, mas não é que ele fosse um anjo ou que ele fosse algum ser celestial, tá? E no segundo tópico, subtópico, que diz onde ele aparece na Bíblia. Bom, irmãos, a Bíblia, ela nos fala pouco sobre Melquisedeque. A primeira aparição de Melquisedeque na Bíblia está lá em Gênesis, no capítulo 14, no versículo 8, que fala do encontro que ele teve com Abraão, quando Abraão ele venceu os 4 reis e quando ele resgatou o seu sobrinho Ló. E esse encontro ele não é narrado somente em Gênesis 14, 8, mas ele também é narrado lá em Hebreus capítulo 7, no versículo 1. Olha só o que nos diz essa passagem. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. Então, irmãos, nós vemos aqui que Melquisedeque ele saiu ao encontro de Abraão logo após a sua vitória sobre aqueles 4 reis que ele venceu e que ele também resgatou seu sobrinho Ló, que tinha sido levado cativo ali logo depois vamos dizer assim, da primeira guerra que foi registrada na Bíblia, que foi os 4 reis contra os 5 reis. E nós vimos que Abraão ele venceu o exército dos 4 reis somente com 318 homens. E Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo, como nós vimos no versículo que foi lido, ele reconheceu que a vitória de Abraão era um resultado da bênção de Deus, ou seja, o mesmo Deus a quem Melquisedeque servia era o Deus de Abraão, e por isso ele saiu de encontro a Abraão. Em Gênesis 14, 8, a Bíblia nos diz que Melquisedeque ele foi até Abraão e que ele levou pão e vinho para Abraão.
Então nós já temos aqui, irmãos, a primeira tipificação. Esse pão e esse vinho que Melquisedeque levou para Abraão, ele tipifica o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Tá? Então foi desta forma aqui que ocorreu o encontro e é neste momento que ele aparece na Bíblia Sagrada. E a Bíblia ela menciona o nome de Melquisedeque em poucas passagens também. Aí está na tela dos irmãos quais são os livros, capítulos e versículos onde Melquisedeque é mencionado. Tá? Primeiramente ele aparece em Gênesis 14:8. Ele é mencionado também no livro dos Salmos, no Salmo de número 110, no verso 4. E o restante das passagens estão todas no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 5, versículos 6 e 10. Hebreus capítulo 6, versículo 20. Em Hebreus capítulo 7, nos versículos 1, 10, 11, 15 e 17. Então esses são os capítulos e versículos bíblicos onde Melquisedeque é mencionado. E ele, revisando, ele aparece, ele surge na história bíblica no momento posterior à vitória de Abraão sobre os 4 reis. Ele vai de encontro a Abraão. É neste momento que ele aparece na narração bíblica. Agora vamos ver aí no terceiro subtópico as características de Melquisedeque com base naquilo que a Bíblia nos mostra, porque nós temos aí algumas informações sobre Melquisedeque. Então vamos lá. Primeira informação que nós temos sobre ele é que ele era um cananeu, ou seja, irmãos, ele não era um israelita, até porque não existia ainda a nação de Israel naquela ocasião. Tá? Então ele era cananeu. Uma outra informação que nós temos, que a Bíblia nos declara, é que Melquisedeque ele era rei de Salém. Tá? Salém, atualmente, Jerusalém ocupa o lugar onde era essa antiga Salém. Uma outra informação que nós temos a respeito de Melquisedeque é que ele abençoou Abraão, como nós já comentamos, quando Abraão ele voltava de ter derrotado os reis que haviam tomado Sodoma e que haviam sequestrado seu sobrinho Ló. E olha só que coisa interessante, irmãos, que nós temos aqui na Bíblia, no capítulo 7 de Hebreus, no versículo de número 7, acerca de Abraão ter sido abençoado por Melquisedeque. Olha só, ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Vejam, irmãos, Melquisedeque, ele abençoou Abraão. E a Bíblia está nos dizendo em Hebreus 7,7 que o maior abençoa o menor. Então nós concluímos com isso que Melquisedeque ele era superior a Abraão, como nós vamos ver e constatar isso também mais adiante. Uma outra informação que nós temos é que Abraão ele deu os dízimos de tudo para Melquisedeque. Ele deu os dízimos ali dos despojos de guerra. E aqui nós temos um ponto interessante, irmãos. Nós vimos que a bênção ela vai do maior para o menor. E nós vemos aqui que o dízimo ele é o contrário. Ele vai do menor para o maior. Ou seja, a bênção é do maior para o menor. Então, Melquisedeque abençoou Abraão. Ele era maior do que Abraão. E Abraão deu o dízimo a ele. Então, o dízimo é do menor para o maior. Foi de Abraão para Melquisedeque. E uma outra informação que nós temos também é que Melquisedeque ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Irmãos, Melquisedeque ele foi o primeiro a receber o título de sacerdote na Bíblia. Abraão e Melquisedeque eles compartilhavam de uma característica importante. Ambos adoravam e ambos serviam ao único Deus. Então nós vimos aí de forma muito clara, nós já lemos aí no slide anterior, que Melquisedeque ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então nós podemos perceber aqui, irmãos, uma outra coisa importante a se comentar, é que Melquisedeque ele exerceu um duplo ofício. Por quê? Porque ele foi sacerdote, a Bíblia diz que ele foi sacerdote do Deus Altíssimo, e não só sacerdote, mas ele também foi rei, rei de Salém. Enfim, essas são aí algumas das informações que nós temos sobre Melquisedeque. Bom, irmãos, Melquisedeque, ele era um sacerdote de Deus, sacerdote do Deus Altíssimo. E antes de continuar a falar sobre Melquisedeque, vamos
falar um pouco mais sobre essa questão do sacerdócio, né? Entender um pouco mais sobre o sacerdócio. É importante nós aprendermos sobre isso. Então, primeiramente, vamos entender o que é um sacerdote. Tá? Então, está na tela dos irmãos aí, ó, sacerdote. Ministro autorizado para as coisas sagradas. Oferece sacrifícios no altar e age como mediador entre os homens e Deus. Então, nós vemos, irmãos, que o sacerdote ele atuava tanto na mediação entre Deus e os homens e também em toda a parte cerimonial, toda a parte religiosa, toda a parte do culto religioso, eram os sacerdotes que cuidavam, que tratavam disso. Tá? E quando a gente fala sobre o sacerdócio, é importante a gente saber que existem aí 3 diferentes ordens sacerdotais. Nós tivemos a chamada ordem araônica ou ordem levítica. Nós temos a ordem de Melquisedeque, que é uma ordem superior à ordem levítica, e nós temos também a ordem sacerdotal, o sacerdócio de Jesus Cristo, que é superior a ambas. O sacerdócio de Jesus Cristo ele é superior tanto ao sacerdócio levítico quanto ao sacerdócio de Melquisedeque. Nós vamos falar, irmãos, de forma mais aprofundada sobre cada um desses 3 tipos, cada uma dessas 3 ordens sacerdotais, tá? Então vamos lá, vamos falar primeiramente sobre a ordem sacerdotal araônica ou ordem sacerdotal levítica. Então vamos lá, primeiramente a gente precisa saber por que é que tem esse nome, araônico ou levítico. Está na tela dos irmãos, olha só, referente à tribo de Levi, que tinha exclusividade no sacerdócio. Tá? Então, essa ordem sacerdotal, ela tem esse nome de levítica por causa de uma das 12 tribos de Israel, que é a da tribo de Levi. Por isso que ela tem esse nome. E conforme os irmãos já sabem também, essa tribo ela tinha exclusividade no sacerdócio, ou seja, não poderiam receber a função de sacerdote, serem consagrados a sacerdote, pessoas de outras tribos que não fossem da tribo de Levi. E nós vamos ver agora quais eram os obreiros, vamos assim dizer, que atuavam nesse chamado sacerdócio levítico. Então, primeiramente, no sacerdócio levítico, nós tínhamos o chamado sumo sacerdote, ou principal dos sacerdotes. Tá? E dentre as funções do sumo sacerdote, ou seja, dentre as coisas que ele fazia, nós temos aqui. Primeira coisa que a gente precisa saber, ele era a mais alta autoridade da religião judaica, ou seja, o sumo sacerdote era a maior função do sacerdócio, era a maior autoridade religiosa para os judeus. Ele era a maior autoridade, ou seja, era o que tinha assim a função de maior destaque no meio dos judeus. Uma outra função, uma função que ele tinha, fazer expiação uma vez por ano. Irmãos, somente o sumo sacerdote que podia entrar, os irmãos sabem disso, dentro do Santo dos Santos. Ele podia entrar dentro do Santo dos Santos uma vez por ano, no chamado Dia da Expiação, onde era feita a expiação por todos os pecados do povo. Então, essa era uma função exclusiva do sumo sacerdote também. Uma outra coisa, supervisão geral do santuário. Ele era o responsável geral ali por todo o tabernáculo, por tudo que acontecia lá dentro. Uma outra função, supervisão das demais atividades sacerdotais. Ou seja, irmãos, ele também era responsável por supervisionar o trabalho dos demais obreiros do sacerdócio. Nos próximos slides a gente vai ver quem são esses outros obreiros. E uma outra também atividade era presidir o sinédrio para tratar de questões religiosas. Irmãos, todas as vezes em que houvessem questões religiosas que precisassem ser tratadas no sinédrio, era o sumo sacerdote quem presidia essas reuniões para tratar desses assuntos. Lembrando os irmãos que o sinédrio não tratava somente de questões religiosas, tá? Mas quando o assunto fosse de ordem religiosa, era o sumo sacerdote quem deveria presidir. Bom, além do sumo sacerdote, irmãos,
no sacerdócio levítico existia também o sacerdote, tá? E o sacerdote ele tinha as seguintes funções. Primeiro, eles eram encarregados do culto divino, ou seja, eles eram responsáveis pelo culto, responsáveis por todo o cerimonial religioso, pode-se assim dizer. Eles também eram mediadores entre Deus e o povo. Na verdade, aqui nós temos a função primordial de um sacerdote, né, que os irmãos sabem, que é a intercessão. O povo ele não podia falar diretamente com Deus sem ter um mediador. E o sacerdote ele era o responsável por fazer esta mediação entre o povo e entre Deus. E uma outra função, eles ofereciam sacrifícios, né, principalmente logo depois da construção do templo, ou seja, toda a parte sacrificial daqueles ritos religiosos ficavam também a cargo dos sacerdotes. E além do sumo sacerdote e dos sacerdotes, existiam também no sacerdócio levítico os chamados escribas. Tá? Os escribas, irmãos, eles eram responsáveis, primeiramente, eles copiavam as escrituras. Ou seja, irmãos, todas as vezes que era necessário uma cópia, por exemplo, de alguma parte das escrituras, eram os escribas os responsáveis por providenciar essa cópia. Não era como nos dias de hoje, que nós temos gráficas, nós temos máquinas copiadoras, scanners, enfim. Naquela época, todo o processo era manual. E quem era autorizado a fazer cópia dessas escrituras, né, cópias escritas, eram os escribas. Além disso, passaram a conhecê-la, conhecer a escritura, né, de tal maneira que passaram a interpretá-las. Irmãos, de tanto eles copiarem a lei, eles passaram a ter um conhecimento muito grande sobre ela. E eles passaram, depois disso, não somente a conhecer, mas também a interpretar a lei. E, pelo fato deles acabarem conhecendo muito da lei, pelo tanto que eles copiavam, e pelo fato de passarem a interpretar, eles passaram a ser chamados, eles passaram a ser considerados como doutores da lei. Tá? Então, quando a Bíblia fala no Novo Testamento sobre os doutores da lei, está falando aí mais especificamente sobre os escribas. E, além do sumo sacerdote, dos sacerdotes e também dos escribas, no sacerdócio levítico existiam ainda os chamados levitas. Quem eram os levitas, irmãos? Inclusive é um termo que é bastante usado nos dias de hoje. Né? Muitas pessoas usam o termo levitas para caracterizar grupos de louvor ou pessoas que louvam a Deus através da música. Mas, na verdade, o levita ele tinha outras funções também. Os levitas, está na tela dos irmãos, auxiliares dos sacerdotes desempenhando diversos ofícios menores do santuário. Ou seja, eles tinham diversos papéis menores dentro do santuário. E eles são chamados de levitas, obviamente, porque eles são descendentes da tribo de Levi. Muito bem, irmãos, nós falamos um pouco aí sobre a ordem sacerdotal levítica, araônica ou levítica, e agora avançando, nós vamos falar sobre a ordem sacerdotal de Melquisedeque. Tá? Então, nesse contexto do sacerdócio de Melquisedeque, olha só o que a Bíblia nos diz lá no livro de Hebreus, no capítulo 7, nos versículos de 4 a 10. Olha só, diz assim a palavra do Senhor. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada, entre eles tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali, porém, aquele de quem se testifica que vive, E, para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos,
porque ainda ele estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Então, irmãos, nesses versículos nós temos aí uma série de ensinamentos sobre o sacerdócio de Melquisedeque e que nos levam à conclusão de que o seu sacerdócio era superior ao sacerdócio levítico. Melquisedeque, ele era superior a Abraão porque ele recebeu os dízimos de Abraão e também o abençoou. E isso mostra a superioridade da ordem sacerdotal de Melquisedeque em relação à ordem levítica. Mas nós vamos meditar um pouco mais sobre isso, tá? Então, analisando, irmãos, esses versículos lidos e falando especificamente aí sobre o dízimo, tá? Vamos entender aqui como que funcionava isso naquela época, conforme os versículos que foram lidos, tá? Então, primeiramente, o povo judeu, ele entregava dízimos, ele dizimava. E esse dízimo ele era entregue para quem? Para os descendentes de Levi, ou seja, para os levitas. E todos sabem que os descendentes de Levi, que o próprio Levi, ele é descendente de Abraão. Os irmãos sabem que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó ele teve seu nome trocado para Israel, e Levi é um dos filhos de Israel. Isso significa, irmãos, que se os levitas eles recebiam os dízimos do povo, e Abraão sendo ancestral deles, é como se os dízimos estivessem sendo entregues também para Abraão. E nós vimos que Abraão, ele entregou os dízimos a Melquisedeque. Ou seja, irmãos, por meio do seu ancestral Abraão, se a gente fosse resumir isso aqui, por meio do seu ancestral Abraão, os descendentes de Levi, eles pagaram dízimos também a Melquisedeque. Em outras palavras, irmãos, Abraão, ele representa toda a sua nação. Toda a sua nação. O primeiro sumo sacerdote, que a Bíblia nos fala a respeito dele, que foi Arão, ele descendia de Levi e Levi descendia de Abraão. Agora, se Abraão ele reconheceu Melquisedeque como seu superior, então ele também era superior a todos os descendentes de Abraão, ou seja, Melquisedeque não era superior somente a Abraão, mas a todos os seus descendentes também, incluindo, obviamente, a linhagem de sacerdotes, ou seja, o sacerdócio de Melquisedeque era muito maior do que o sacerdócio judaico, do que o sacerdócio levítico. E um outro ponto interessante também, e é importante se comentar, a continuidade do sacerdócio levítico ela se dava pela chamada hereditariedade, ou seja, somente os descendentes de Levi que podiam exercer o ofício sacerdotal. A continuidade ela era hereditária. Agora, diferente do sacerdócio de Melquisedeque, que a Bíblia nos diz que é um sacerdócio eterno, ou seja, ele não depende, ele não tem fim e ele também não depende de genealogia, diferente do sacerdócio levítico. Então nós vemos aqui que o sacerdócio de Melquisedeque, como nós comentamos, ele é superior ao sacerdócio levítico. Essa é a conclusão que nós chegamos com base nos versículos de 4 a 10 de Hebreus capítulo 7. Bom, avançando agora, irmãos, para o segundo tópico, lições do caráter de Melquisedeque. Irmãos, não se preocupem pelo fato de nós termos falado sobre o sacerdócio levítico e também sobre o sacerdócio de Melquisedeque e nós não termos comentado nada sobre o sacerdócio de Jesus Cristo. Não se preocupem com isso, porque no terceiro tópico nós vamos falar com bastante profundidade sobre o sacerdócio de Jesus Cristo. Então vamos lá, entrando no segundo tópico. Então o primeiro subtópico diz, um caráter justo. Irmãos, o nome Melquisedeque, a palavra Melquisedeque, ela significa literalmente rei da justiça. E dentro desse contexto, irmãos, olha só que interessante o que Flávio Joséfo ele diz na sua obra chamada A História dos Hebreus. Olha só o que ele fala sobre Melquisedeque, no que diz respeito a este nome, né, como rei da justiça. Ele diz assim, ó, este príncipe chamava-se Melquisedeque, isto é, rei justo, e ele era verdadeiramente justo,
pois a sua virtude era tal que, por consentimento unânime, havia sido feito sacerdote do Deus Todo-Poderoso. Então você vê que Flávio Josefo, que foi um grande historiador, ele fala sobre essa questão de Melquisedeque ser o rei justo. Né? Então ele fala aí um pouco sobre isso no seu livro A História dos Hebreus. E nós podemos entender que o nome de Melquisedeque, ele se identifica com o seu caráter. Isso significa, irmãos, que o nome dele é Rei da Justiça. Então nós podemos concluir que Melquisedeque, ele tinha um caráter justo. Ele era justo, ou seja, justo é aquele que está de acordo com a justiça de Deus. Ele tinha um caráter justo. E não somente isso. No segundo subtópico, ele fala um caráter pacífico. Tá? Então veja só o que a Bíblia nos diz lá em Gênesis 14, 18, primeiro versículo que fala sobre Melquisedeque. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Então nós vemos aqui, irmãos, que Melquisedeque, ele era rei de Salém, e Salém que mais tarde aí se tornaria Jerusalém, tá? E Salém significa paz. Então, se Melquisedeque ele era rei de Salém, ele era, portanto, rei da paz. E nós, como cristãos, irmãos, nós também devemos, da mesma forma que ele tinha um caráter pacífico, que Melquisedeque tinha um caráter pacífico, nós também devemos ter um caráter assim, nós devemos ser pacificadores. E a Bíblia nos diz que se nós formos pacificadores, nós seremos bem-aventurados. Isso está onde? Isso aí está lá na passagem sobre as bem-aventuranças, lá em Mateus capítulo 5, mais especificamente no versículo 9, onde Jesus disse que bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então nós vemos aqui que Melquisedeque, além de um caráter justo, ele tinha também um caráter pacífico. E olha só agora que interessante, irmãos, o que a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 7, versículo 2, na parte B. Está na tela dos irmãos aí a versão NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Quando eu não menciono, irmãos, qual é a tradução, os irmãos estejam sabendo que vai ser sempre a Almeida Revista e Corrigida. E quando é alguma outra versão, aí eu menciono entre parênteses. Nesse caso específico do capítulo 7, na parte B do versículo 2, é a nova tradução na linguagem de hoje. Então diz assim, o nome de Melquisedeque quer dizer, primeiramente, rei da justiça. E porque ele era rei de Salém, o seu nome também quer dizer rei da paz. Então Melquisedeque, ele era rei da justiça e rei da paz. Então, irmãos, isso significa, está na tela dos irmãos, olha só, que tanto no nome quanto na sua posição, Melquisedeque, ele, tanto no seu nome quanto na sua posição, nós percebemos que a justiça e a paz, elas andam juntas. No nome, Melquisedeque, que significa rei da justiça, e na sua posição. Que posição que é essa? De rei, rei de Salém, rei da paz. Então nós vemos que no seu nome e na sua posição, a justiça e a paz, elas andam juntas. E isso, irmãos, tipifica também Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus foi quem revelou a justiça e a paz de Deus. Então nós temos aqui mais uma tipificação de Jesus, mais uma tipificação do Senhor Jesus Cristo. Nós comentamos sobre aquela ocasião em que Melquisedeque ele levou pão e vinho para Abraão, dizendo que o pão e o vinho representam, tipificam o corpo e o sangue de Cristo. E nós temos agora também ele como o rei da justiça e da paz, ou seja, a justiça e a paz andando juntas. Nós temos também uma tipificação de Jesus Cristo aí, que foi quem revelou a justiça e a paz de Deus. Então nós temos aí duas características muito importantes do caráter de Melquisedeque, que é a justiça e a paz, ou seja, ele tinha um caráter justo e um caráter também pacífico.
Bom, vamos então agora ao próximo tópico, ao terceiro tópico, segundo a ordem de Melquisedeque. E no seu primeiro subtópico, um novo sacerdócio. Então, olha só, irmãos, o que a Bíblia nos diz lá em Hebreus 7:11. Diz assim: de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Então, irmãos, nós vemos aqui que houve a necessidade de mudança do sacerdócio levítico por um outro sacerdócio. Lembra que a gente está falando nesse tópico sobre um novo sacerdócio. Então, houve a necessidade de mudança desse sacerdócio antigo, levítico, por um outro que fosse superior. Tá? Por quê? Porque se o sacerdócio levítico ele tivesse sido perfeito, não haveria a necessidade de se levantar outro sacerdote. Então, isso significa, irmãos, que o sacerdócio levítico e que o seu sistema ali de sacrifícios, eles eram insuficientes, eles não eram suficientes para salvar o povo. Ou seja, esse sistema do sacerdócio levítico, ele era apenas uma preparação para aquilo que viria posteriormente. Tá? Era apenas uma preparação. E Deus, ele proveu algo novo. Ele proveu um novo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que os irmãos sabem que é aquela ordem eterna, aquela ordem que não depende de genealogia. E esse sacerdote, conforme nós vamos ver no próximo subtópico, é o Senhor Jesus Cristo, é o Senhor Jesus de Nazaré. E continuando agora no versículo 12, ainda de Hebreus 7. Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Então, nós vimos por que é que existia a necessidade de um novo sacerdócio, ou seja, de uma mudança no sistema sacerdotal. E agora o versículo está nos dizendo que, se mudar o sacerdócio, também se faz necessária uma mudança na lei. Irmãos, tudo que se refere ao sacerdócio levítico era dado pela lei. E a lei, ela não podia, ela não previa uma mudança no sacerdócio. Por exemplo, um sacerdote que viesse de uma outra tribo que não fosse a tribo de Levi. Então a lei ela não podia prever esse tipo de mudança no sacerdócio. Então isso significa, irmãos, que se mudasse o sacerdócio, era também necessário que houvesse uma mudança na lei, para que pudesse, obviamente, existir este novo sacerdócio. Então, a mudança na lei ela era necessária por causa disso. Tá? Então, enfim, houve a necessidade de um novo sacerdócio, porque o sacerdócio levítico não foi perfeito, ele não foi eficiente o suficiente para salvar o povo. E para que houvesse um novo sacerdócio, havia também obrigatoriamente uma mudança na lei. Agora, no segundo subtópico, Jesus Cristo, um sacerdócio perfeito. Então, olha só, a Bíblia nos diz, lá nos versículos 13 e 14 do capítulo 7 de Hebreus, porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. Então, irmãos, diferente do que determinava a lei acerca do sacerdócio, que ela dizia que somente a tribo de Levi poderia ter ali sacerdotes, diferente do que dizia a lei, Jesus Cristo ele veio de outra tribo. Ele não veio da tribo de Levi, ele veio da tribo de Judá. E por isso que nós vimos no slide anterior que, mudando o sacerdócio, é necessário mudar a lei. A lei dizia que o sacerdócio era necessariamente exercido pela descendência de Levi, e Jesus Cristo não é dessa descendência. Em outras palavras, Jesus ele não pertencia à tribo de Levi, por isso ele não seria consagrado como sacerdote segundo a lei. Tá? Então, ele veio de outra tribo. Assim como Melquisedeque também não era descendente de Levi, aliás, Levi nem existia
nesta época ainda. E continuando a leitura, avançando para os versículos 15 a 17, olha só o que a Bíblia nos diz. E muito mais manifesto é ainda se, à semelhança de Melquisedeque, se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, aqui, irmãos, nós temos aí duas características desse novo sacerdócio que está sendo mencionado. Que características são essas? A eternidade e a incorruptibilidade. A gente está falando de um sacerdote que seria eterno, mas não somente eterno, mas seria incorruptível. Da mesma forma, irmãos, que Melquisedeque, Jesus ele não se encaixava no padrão hebraico. Como não existe na Bíblia registro da morte de Melquisedeque, trata-se também aqui de uma outra tipologia de Cristo, né, que também fala acerca da morte, ou seja, a morte ela não pode dominar o Senhor Jesus. Jesus, ele foi sacerdote, é bom deixar isso bem claro, não segundo o homem Melquisedeque, mas segundo a ordem do sacerdócio de Melquisedeque, que novamente é aquele sacerdócio eterno, é aquele sacerdócio que não depende de genealogia. E como diz o versículo que foi lido, os versículos, não segundo a lei carnal, mas segundo a virtude de vida incorruptível. Avançando um pouco mais em Hebreus 7, ainda falando sobre Jesus Cristo, um sacerdócio perfeito, nós temos nos versículos 20 a 22. E, visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto Jesus foi feito fiador. Então, recapitulando, no sacerdócio levítico, os homens eles eram constituídos com base na lei. Mas Jesus, ele foi diferente. Jesus, ele teve o seu sacerdócio, Deus ordenou o sacerdócio de Jesus com um juramento, como foi dito. Os sacerdotes descendentes de Levi, eles assumiam a função, o ofício de sacerdote, mas sem juramento. E no caso de Jesus Cristo foi diferente. O próprio Deus jurou acerca disso. E o versículo fala de Jesus como tendo sido feito fiador. Tá? Jesus, ele é o fiador de um concerto melhor. Ou seja, o que significa isso, Jesus como fiador? Jesus, ele é a garantia de Deus deste concerto novo, deste concerto melhor. E avançando agora, versículos 23 e 24, irmãos, ainda de Hebreus 7, ainda nesse subtópico, Jesus um sacerdócio perfeito. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Bom, irmãos, Cristo, todos nós sabemos que ele vive para sempre. E, obviamente, ou consequentemente, melhor dizendo, se ele vive para sempre, consequentemente, o seu sacerdócio também é para sempre. Se Cristo é eterno, o seu sacerdócio também é eterno, diferente dos sacerdotes antigos, que quando um morria, o outro assumia. Não vai haver outro sacerdote que venha suceder o Senhor Jesus. Por quê? Porque o sacerdócio de Jesus Cristo, ele é completo, e não somente completo, mas ele é um sacerdócio final também. Tá? Como foi dito aí no versículo nos versículos lidos, no final do versículo 24, porque permanece eternamente, porque ele tem um sacerdócio perpétuo, ou seja, um sacerdócio que é intransferível, que não vai ser transferido para mais ninguém. E no versículo 25, portanto,
pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, irmãos, sendo aí o novo concerto perfeito, e Jesus também sendo perfeito, Jesus ele pode salvar perfeitamente os que se achegam a Deus, e ainda não somente a questão da salvação, de Jesus poder salvá-los, mas Jesus ainda intercede sempre por eles. E avançando agora, ainda falando de Jesus, um sacerdócio perfeito, no versículo 26 agora. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus. Então aqui, obviamente, está falando do Senhor Jesus. Está dizendo que o Senhor Jesus, ele é o sumo sacerdote que nos convinha. Tá? Por quê? O versículo diz, primeiramente, porque ele é santo, ou seja, Jesus ele não conheceu o pecado. Diz também que ele é inocente, ele não tem maldade, ou seja, ele é irrepreensível, não existe motivo para repreendê-lo, ele não tem maldade nenhuma. E além disso, ele também é imaculado. Isso significa que Jesus ele permaneceu e ele permanece puro, mesmo lidando com pecadores. Não existe contaminação pelo fato dele lidar com os pecadores. Depois diz também, separado dos pecadores. Então, a vida de Cristo separa ele da criação pecadora, no que diz respeito a ser separado do pecado, tá? Mais especificamente aí falando. E depois termina dizendo, e feito mais sublime do que os céus. Irmãos, maior do que qualquer outro sumo sacerdote é Jesus Cristo, porque ele representa as pessoas na própria sala do trono de Deus. Ele intercede pelas pessoas direto do trono da graça, direto da sala do trono. Ele está lá intercedendo por nós. E ainda neste mesmo tema, no versículo 27, que não necessitasse como sumos sacerdotes de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Então, os irmãos sabem que os sacerdotes, eles tinham que oferecer sacrifícios de animais, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois para que houvesse perdão dos pecados do povo. Então, eles ofereciam esses sacrifícios. E isso tinha que ser feito, irmãos, a cada dia, porque nenhum sacrifício podia remover de forma permanente a mancha do pecado que existia neles e que existia no povo também. Agora, Jesus, ele não precisava, primeiramente, Jesus não precisava de sacrifício por si mesmo. Por quê? Porque Jesus, ele não tinha pecado. Então, os sacerdotes tinham que sacrificar para si mesmos. Jesus não precisava fazer isso porque ele não tinha pecado a ser perdoado. E outra coisa interessante, os sacerdotes eles sempre sacrificavam por causa do povo, pelos pecados do povo. Já no caso de Jesus Cristo, o seu sacrifício ele não precisou ser repetido, ele não precisou ser feito mais que uma vez. Por quê? Porque o seu sacrifício perfeito apagou aquela penalidade que é trazida como consequência dos pecados. Ele apagou de uma vez por todas. Ou seja, Jesus Cristo ele encerrou assim o chamado sistema sacrificial. Então nós percebemos, nós vemos aqui que o sacerdócio exercido por Jesus Cristo, ele é perfeito. E terminando este subtópico, irmãos, Hebreus 7, 28, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho, perfeito para sempre. Irmãos, os sumos sacerdotes eles não eram perfeitos, eles eram limitados pela fraqueza humana. Então, Deus ele constituiu uma outra maneira e ele garantiu isso com um juramento. O novo sacerdócio ele veio depois da lei. Por quê? Porque a lei ela tinha sido substituída pela nomeação
do seu Filho Jesus, que foi constituído perfeito para sempre. É isso que o versículo está nos dizendo. E a morte de Jesus, ela serviu como a perfeita expiação pelos nossos pecados. Enfim, irmãos, o sacerdócio de Cristo, ele é santo, ele é perfeito. E não somente santo e perfeito, mas ele é um sacrifício, ele é um sacerdócio, melhor dizendo, eterno. Ele é eterno, ele não tem fim, ele é para sempre. E esse sacerdócio ele nunca vai ser transferido para outra pessoa. Bom, agora avançando ao terceiro subtópico, a ordem de Melquisedeque. Olha só o que a Bíblia nos diz lá em Hebreus capítulo 5 agora, nos versículos 6, 10 e 20. Como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, versículo 10. Chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E o versículo 20, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, irmãos, uma coisa importante a se comentar aqui é que Jesus, ele é sacerdote não segundo o homem Melquisedeque, mas segundo a ordem do seu sacerdócio, que, como nós já vimos, ele é eterno. E nós também aprendemos que o sacerdócio de Cristo, ele é perfeito, então ele é um sacerdócio superior ao sacerdócio de Arão, consequentemente superior ao sacerdócio levítico, que ele é perfeito, ele é eterno. Enfim, irmãos, Jesus ele é superior a Levi, ele é superior a Arão, ele é superior a Abraão e a todos mais. Bom, vamos agora aí à nossa conclusão. Melquisedeque não precisou de biografia para fazer história como sacerdote do Deus Altíssimo. E hoje estamos debaixo de um outro sacerdócio superior ao de Melquisedeque, que é o sacerdócio de Cristo. Um sacerdócio perfeito cujo sacrifício foi único e definitivo e cuja intercessão por nós ocorre diretamente da sala do trono. Enfim, irmãos, nós vimos que Melquisedeque ele apareceu e desapareceu de forma inesperada e que nós vimos também que ele teve um caráter justo e pacífico. E nós vimos também que Cristo, nós vimos ele tipificado em vários pontos da história de Melquisedeque, como o caso do pão e do vinho oferecidos a Abraão, tipificando aí o corpo e o sangue de Cristo, o seu sacerdócio eterno e a parte da lei, representando o sacerdócio eterno de Cristo também, e vimos também a justiça e a paz andando juntas no nome e na posição de Melquisedeque, também tipificando Jesus como aquele que revelou a justiça e a paz de Deus. Enfim, chegamos aí ao final de mais uma videoaula. Que Deus abençoe os amados irmãos. Eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus.